Olá, tudo bem? Você já está entre elas. E hoje a gente vai falar sobre o Outubro Rosa. O mês está terminando, mas nós tivemos muitas ações. Não é isso, Marilene? Foi um outubro especial, com muitas. A gente passava pela cidade e já observava que era outubro rosa. Você percebeu isso aí, Regina? Percebi. Dobra tudo quanto é lado, abria a revista Outubro Rosa, jornal Outubro Rosa. Então foi um trabalho muito bem feito do Hospital Evangélico. E essa campanha do Outubro Rosa é extremamente necessária para a saúde das mulheres. E você vai saber por quê. A nossa entrevistada vai responder e ela sabe tudo sobre o tema. Olá, doutora Sabina, tudo bem? Tudo bem, muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Como é que foi a campanha do Outubro Rosa? Primeira coisa, o que é o Outubro Rosa? Essa campanha tão bacana. Conta pra gente. Bom, o Outubro Rosa é um movimento que começou há alguns anos atrás nos Estados Unidos. Uhum. Uma mulher chamada Susan perdeu a irmã com câncer de mama, ainda muito jovem. E ela, quando a irmã foi passar pelo câncer de mama, ela viu como tinham mulheres com câncer de mama e como era pouco falado sobre isso. A irmã dela veio a falecer e ela se dedica, né, criou até uma ONG a ajudar mulheres com câncer de mama e levar informação. Então, o que ela fez foi promover uma corrida pela cura, botando um lacinho rosa em todo mundo, e aquilo pegou, né? O pessoal gostou de falar do Outubro Rosa, do laço rosa, começaram a iluminar prédios públicos de rosa para falar sobre por que está rosa. Uhum. O movimento foi para alertar sobre o câncer de mama, porque o câncer de mama é muito frequente entre as mulheres e alguns anos atrás era pouco falado. Mas o Outubro Rosa agora fala também sobre o câncer de útero, não é isso? Ainda há, o foco Ah, principal é o é o câncer câncer de de mama. mama. A gente aproveita as ações do câncer de mama, que as mulheres já estão procurando ajuda, já para falar do outro câncer feminino, que é o de colo de útero. Mas um movimento internacional surgiu em relação ao câncer de mama, porque ele é o mais frequente entre as mulheres e é um câncer que está em todo mundo. O câncer de colo de útero já é uma realidade um pouco de países em desenvolvimento, que nem o Brasil, então Uhum. não é uma campanha tão internacional, vamos dizer, né? Então o Uhum. movimento surgiu como um câncer de mama. Cada 12 mulheres, uma terá câncer de mama aqui no Brasil. A incidência é extremamente alta. Nossa, Nossa, demais por mesmo. quê? Por quê? Como é que começa o câncer de mama? O câncer de mama, a gente tem várias causas, né? Sim. Não é muito definido assim, uma coisa só, é multifatorial que a gente fala. E o que a gente sabe hoje em dia é que as mudanças do estilo de vida das mulheres fizeram com que essa incidência tenha aumentado. E a gente fala principalmente em relação ao Uhum. tabagismo, ao alcoolismo, ao Uhum. sedentarismo, ao sobrepeso. Isso tudo vem somado e tem aumentado a incidência, e o que mais tem nos preocupado é a incidência em mulheres mais jovens, né? A gente tem cada vez mais mulheres na faixa etária de 40 anos com câncer de mama, e isso já não era uma realidade há um tempo atrás. E o que a gente tem percebido é a mudança do estilo de vida. Doutora, essa campanha, ela de fato e de direito, né, de fato, com dados concretos, Hum. ela realmente incentivou as mulheres a fazerem mamografia? Eu acho que se Ou é um conjunto? O que que é? Porque quando a gente falava, Marilene, do Outubro Rosa, você lembra que as mulheres falavam assim: a gente não tem onde fazer mamografia. Você lembra disso, Lembro, sim. Marilene? A então, gente Eu fazia lembro. campanha no nosso Aham. programa e as mulheres reclamavam disso. Mas fala pra gente. mas é exatamente, o Outubro Rosa tem a ver a falar, levar informação para as mulheres que toda mulher deve fazer mamografia. E aqui no nosso país, uma grande dificuldade é o acesso, né? Esse movimento é internacional. Então, nos outros países era só mulheres façam mamografia, porque elas têm acesso. Aqui no Brasil, a gente começou a falar sobre o câncer de mama, mulheres façam mamografia e como que elas fazem a mamografia? Uhum. Então a gente começou a ter que mexer com políticas públicas no Brasil em fazer com que as mulheres tenham realmente o acesso. Não adianta elas só saberem que tem que fazer o exame de mamografia, elas têm que ter a possibilidade de realizar esse exame. Muita coisa tem melhorado, mas a gente ainda vê que o gargalo nosso no diagnóstico precoce de câncer de mama no Brasil é o acesso aos primeiros exames, que são a mamografia e em alguns casos a gente precisa de ultrassom. Ainda é uma realidade
complicado no Brasil. Se a gente for ver todos os mamógrafos que existem no Brasil, não existe mamógrafo suficiente para fazer mamografia em todas as mulheres que teriam que fazer. Então, a gente já sabe que existe um déficit de equipamentos, a gente também sabe que existe um déficit de oferta de exames. Então, a gente acredita que o movimento do Outubro Rosa é importante, porque elas têm que saberem e as mulheres têm que lutar pelo direito de realizar o exame. Então, no Brasil, o movimento virou uma luta do direito da mulher a realizar o exame de mamografia no tempo oportuno. Para quê? Porque o exame na fase inicial, o câncer de mama cura em 90%. Só que eu trabalho muito com a rede pública, né? E na rede pública não é a nossa realidade. O câncer de mama chega numa fase mais avançada e aí a gente não vai conseguir os 90% de cura. Nossa, que realidade triste, né? Muito É triste. triste. Porque Quer dizer que na Europa os exames são tem fácil acesso. Sim, sim. Olha, fora, nos países em desenvolvidos, existe um rastreamento que a gente fala organizado. Então, toda a população é rastreada, se sabe a faixa etária das mulheres, elas recebem até recadinho no celular, você tem que vir fazer sua mamografia. E aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de rastreamento, a gente tem um rastreamento que a gente fala que é oportunístico, quer dizer, quando a pessoa vai na unidade, ou se ela tem uma oportunidade, ela faz, mas senão ela não vai fazer, ela não é demandada a fazer, não existe um rastreio populacional organizado, entendeu? Então aqui a gente tem essa dificuldade, não só aqui, como na maioria dos países em desenvolvimento. E no Brasil o que é pior é que a gente tem duas realidades. A gente tem a realidade de quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde. Então, na rede privada que a gente fala, as estatísticas de cura e de taxa de mortalidade são semelhantes aos países desenvolvidos. E na rede pública a gente tem índices, infelizmente, semelhantes a países em desenvolvimento, né, com baixo acesso à saúde, né, a exames e a tratamentos. Então, a rede pública, infelizmente, dependendo de onde você está na sociedade, na sua condição socioeconômica, isso pode condizer se você vai curar ou não de um câncer. Isso é uma coisa que eu luto muito, eu trabalho numa ONG, para que a gente consiga que as pessoas tenham acesso no tempo oportuno para fazer o Para tratamento. fazer o exame. Exatamente. Doutora Sabina, quando o exame foi lançado aqui no Brasil, eu pensava que fosse só aqui no Brasil. E eu fui para a Espanha. E eu lembro que na cidade de Barcelona, todos usavam o lacinho. Homens, mulheres, onde que eu ia, aquilo eu fiquei tão encantada, que aí que eu fui entender que era internacional o Outubro Rosa, não era uma coisa só do Brasil. Exatamente. E eles muito mais envolvidos lá do que a gente, porque teve uma época que a gente usava, agora paramos de usar. Mas onde que a gente ia? Fazer um exame, laboratório, todo mundo com lacinho. Isso. Num banco, todo mundo com lacinho. Agora parou isso daí, mas eu achava tão bom. Isso, porque na verdade o laço rosa, tá iluminado de rosa, é para a pessoa perguntar por que você está usando um laço rosa, por que está aquele prédio rosa? Para as pessoas perguntarem, instigarem a conhecer, né, o que está acontecendo. A gente tem uma dificuldade educacional no Brasil, né, de levar a informação. Eu ainda pego muitas mulheres que nem sabem que elas têm que fazer mamografia. Então, realmente a gente tem que melhorar bastante. A gente tem índices de câncer de mama muito altos e, infelizmente, com taxas de mortalidade alta. Porque nos países ricos, câncer de mama também é muito incidente, né? Mas só que as taxas de cura são melhores, porque elas têm acesso a exames, a tratamento, e aqui a gente já, infelizmente, não vai conseguir a mesma taxa por causa da demora do exame, demora do tratamento, infelizmente. Mas acho que sempre é válido a gente estar falando, né? O Outubro Rosa é para a gente lembrar das mulheres, da importância de se cuidarem. A gente tem 3 momentos na vida que a gente pode tratar uma doença. A gente tem a prevenção primária, que tudo que a gente possa fazer para mudar o nosso estilo de vida, para ter uma vida mais saudável, para não ter uma doença. Depois é a prevenção secundária, que seriam os exames, uma mamografia, um ultrassom, então prevenção secundária, então acesso aos exames. E o terceiro momento que a gente também tem a chance é da prevenção terciária, acesso ao tratamento. Então o Outubro Rosa é para falar sobre isso. Você, mulher, tem direito a fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse diagnóstico precoce é através de uma mamografia, que é um raio-x da mama, e ele deve ser feito pelo menos a cada 2 anos, a partir dos 50 anos. Isso para quem não tem história na família de câncer de mama, que se tiver, aí a história muda.
Doutora, quantas mulheres morrem por ano no Brasil A gente tem de uma câncer de mama? essa taxa de mortalidade por câncer no Brasil é uma taxa meio complexa, porque a gente tem subnotificações. Sim. A gente consegue saber quantos casos novos, mas a gente não consegue definir direito. Mas o que a gente sabe é que 60% das mulheres que fazem o diagnóstico, elas não vão ficar curadas. Meu Deus. É terrível isso. O que foi feito em termos de campanha de Outubro Rosa no Hospital Evangélico? Bom, o movimento do Outubro Rosa, a gente tenta fazer em rede, né? Então, a gente também tem junto uma parceria com o Grupo de Apoio aos Portadores de Câncer e com algumas entidades, né? Como a PEC de Castelo, que é uma entidade de combate ao câncer também. Então, o que a gente tem feito é mobilizar a sociedade com palestras, né, levando a informação. A gente fez um projeto muito grande com parceria com o banco, a gente liberou mais de 1.000 exames de mamografia. Ai, coisa Que boa. beleza. Exato, que aí a beleza. gente vai também depois ter, se os exames estiverem alterados, vão ter consulta. A gente vai fazer completo, vai ter a consulta, vai ter a biópsia se precisar. Aham. A gente também teve momentos com o educador físico, porque a atividade física hoje em dia, a gente já tem conhecimento que a atividade física diminui o risco do câncer de mama e quem teve ou está tratando também deve fazer atividade física e diminuir a chance de recidiva. A gente também teve rodas de conversas com psicólogos e a gente também tem uma preocupação muito grande, porque a mulher que faz tratamento do câncer de mama, ela tem alterações hormonais e existe uma mudança na parte sexual. Ela fica com menos libido, existe muitos casos de separação de maridos, né, durante o tratamento. Então a gente teve um momento com uma sexóloga para conversar sobre sexualidade, o que pode ser feito, para ela continuar se vendo como mulher. Porque o tratamento, a pessoa perde a mama da mulher, é o símbolo do feminino. Então, quando a gente opera, quando perde o cabelo, a pessoa começa a não se achar tão feminina mais. E a gente tem que desmistificar isso. Então, a gente teve um momento com roda de conversa com a sexóloga. A gente também teve um momento em que a gente esteve com a yoga, que faz a yoga, é uma atividade física que já foi comprovado que diminui os efeitos colaterais da menopausa que surgem com o tratamento do câncer de mama. Então, a gente tentou focar em informação sobre prevenção e também informação sobre como lidar com a situação, porque se você está passando por um câncer de mama, a gente pode te ajudar a fazer com que o tratamento seja mais leve, né? Eu não entendi bem, o tratamento acelera a menopausa? Sim, o câncer de mama está relacionado com estrogênio e a progesterona. Então, usualmente, quando a gente faz tratamento, a gente vai fazer uma redução drástica dos níveis hormonais da mulher. Então, as mulheres mais jovens, elas entram em menopausa precoce, muitas delas. E aí elas ainda são sexualmente ativas, são jovens, e a gente também tem que ajudá-la a lidarem com todas essas mudanças do corpo. Nas mulheres que já estão acima de 50 anos, a menopausa às vezes já é uma realidade, mas mesmo assim surgem novamente efeitos colaterais que a gente também tenta ajudar ela passar por esse momento de uma maneira mais leve. Existe muita mudança do que ela se enxerga, né? Porque até a parte da saúde mental, do psicológico, é muito afetada com o tratamento de câncer de mama. A equipe, então, do evangélico é multidisciplinar. Com certeza, o tratamento oncológico não tem como ser bem feito sem a gente ter um psicólogo, uma nutricionista, um fisioterapeuta, uma enfermeira, um assistente social, um farmacêutico, todos dedicados ao tratamento do câncer. A gente tem, inclusive lá no hospital, a gente tem um programa de residência em atenção ao câncer, que a gente forma profissionais que estão pós-graduados nessa área, para poder ajudar a população, porque o câncer será a doença mais frequente, segundo a OMS, daqui a mais ou menos uns 15 anos. Eu ia perguntar sobre essa questão hormonal, porque eu lembro que há algum tempinho as mulheres tinham muito medo da reposição hormonal por causa do câncer de mama. Isso tem relação ou não? Tem relação. A reposição hormonal, ela foi usada de uma maneira muito indiscriminada. Começou nos Estados Unidos, a incidência de câncer de mama aumentou muito, e aí as pessoas se assustaram e pararam de fazer reposição hormonal. Aí agora, nesses últimos anos, voltou-se a fazer reposição hormonal, mas de uma maneira mais organizada, com mais controle, não se faz reposições hormonais por muitos anos, usualmente a gente faz na perimenopausa, naquele período de transição, e existe sim relação com o aumento da incidência de câncer de mama, e você tem que individualizar caso a caso, porque às vezes se a pessoa tem história familiar de câncer de mama, talvez não seja ideal
repor, né? Então pode ser feito, não sou contra a reposição hormonal, mas as sociedades oncológicas recomendam moderação e uso racional da reposição hormonal. Hereditariedade. Eu me lembro, sabe, Marilene, que eu falava sempre pra minha mãe, eu acho que câncer de mama é algo hereditário. Você boba, isso eu era jovem, muito jovenzinha. Falei, mãe, a gente conhece famílias que todas as mulheres têm câncer de mama. Tem que ter alguma coisa aí. Eu lembro que eu observava isso quando eu era jovem. Mas isso não era provado pela ciência. Hoje é? Sim, o câncer de mama tem os casos hereditários. A gente fala que 15 a 16% dos casos de câncer de mama são hereditários. E aí vão ter mutações genéticas que estão favorecendo o surgimento. E claro que a grande maioria não tem. Eu gosto de frisar isso porque às vezes a pessoa, só se ela tem câncer na família, ela se preocupa. Mas muitos casos vão surgir em famílias que não têm. Só 16%, Só então hereditariedade. Exatamente. Nesse grupo de 16%, aí a história é que nem você comentou, é a tia, a prima, todo mundo tem. E hoje em dia a gente tem vários genes conhecidos pela medicina que estão relacionados ao câncer de mama. O mais comum e mais falado é o que a Angelina Jolie teve, que é o BRCA, que ele aumenta em quase 90% a chance da pessoa ter um câncer à medida que ela vai envelhecendo. Então essa, né, artista americana, ela retirou as 2 mamas e retirou os 2 ovários, porque além de ele aumentar o câncer de mama, ele aumenta o risco de câncer de ovário também. Então hoje em dia a gente tem feito mais testes genéticos, a gente tem mais conhecimento na área da genética, mas infelizmente a gente só sabe de 15% só relacionado à hereditariedade. Tem 85% que a gente não sabe direito qual é a causa, a gente relaciona ao estilo de vida, né? Mas pode ser que a gente saiba mais causas hereditárias no futuro, né? Então, toda pessoa que tem muita história familiar, hoje em dia a gente recomenda a testagem, e na área que eu trabalho, da oncologia, existe hoje em dia uma especialidade chamada oncogeneticista, que é um médico especialista em câncer para ver se é de causa hereditária. E até tratamentos diferentes existem. Uma pessoa que tem casos na família, uma mulher no caso, deve começar os exames, a fazer mamografia quando? Usualmente, se a pessoa não tem teste genético, a gente recomenda 10 anos antes da idade da pessoa mais jovem da família. Então, por exemplo, se ela teve uma mãe que teve câncer de mama com 35 anos, ela vai começar a fazer exames com 25 anos de idade. Essa é uma recomendação que a gente pratica na rede pública quando a pessoa não tem acesso ao exame genético. Se a pessoa tem acesso ao teste genético, você faz o teste e vai saber se ela vai ter ou não. E aí, às vezes, a gente faz exames de ressonância, alguns exames um pouquinho diferentes do rastreio comum. Entendi. Mas você indica a mamografia a partir dos 40, é isso? As sociedades médicas brasileiras e fora recomendam a partir dos 40 anos. Existe uma controvérsia, porque o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos, né? Existe muitos artigos novos médicos sendo publicados mostrando que a incidência tem aumentado abaixo dos 50 e está se pressionando um pouco que as políticas públicas sejam revisadas e que eles consigam baixar a faixa etária. Mas isso não é uma realidade. Hoje em dia ainda é 50 anos e as sociedades médicas, na rede privada, a gente tem feito isso a partir dos 40 anos, mamografia anual. As mulheres estão mais conscientes disso? Muito mais conscientes, a gente tem muito mais informação, elas têm conhecimento, acesso a seus direitos, têm buscado se cuidarem. Claro que a gente tem, principalmente a mulher da zona rural, a gente considera ela que é uma mulher vulnerável, uma mulher que ela não tem acesso a muita informação e ela tem mais dificuldade de acesso a exames, entendeu? Esses programas, essas campanhas de Outubro Rosa acabam sendo nas cidades polos, né? Então aí a gente libera 1000 mamografias aqui em Cachoeira e a pessoa da zona rural, né? Então isso é uma população que a gente tem que ter estratégias para ajudar essa mulher. Sabina, doutora, ela é idosa. Até que idade ela precisa fazer ela deve fazer a mamografia? Existe uma pergunta muito boa, né? Se recomenda dos 50 ou 70 anos, que é a faixa etária onde tem maior incidência.
Hoje em dia, o que a gente fala é que tem que ter um bom senso, porque hoje em dia as mulheres estão envelhecendo super bem, né? Então, se a pessoa está super bem de saúde, está bem, a gente continua fazendo, tá certo? E aí depende um pouco da condição, né? Às vezes a pessoa está com uma condição clínica que a gente fala acamada, às vezes é muito difícil de sair com com a pessoa de casa e ela já está com 70 anos, a gente não vai estar recomendando mais. Mas se a pessoa está bem de saúde, ativa, ela continua fazendo, tá? Então isso vai depender de casa a casa, mas pelo Ministério da Saúde é de 50 aos 70 anos. Câncer em idosa é comum? É comum, tá? Mas é mais comum dos 50 aos 70 anos. A partir dos 70 anos, a incidência começa a diminuir um pouco mais, né? Mas a gente ainda tem. E qual a idade mínima? Houve algum caso que já aconteceu de um adolescente ter câncer de mama? Já aconteceu? Assim, eu já tratei, a pessoa mais jovem que eu tratei foi 21 anos, tá certo? Né? Tem casos relatados de pessoas na adolescência, tá? Mas aí são casos hereditários. Caso raro, né? São mais raros. O Normalmente, comum é de 30 a o mais comum é dos 50 aos 70. 50 a 70. Mas entre os 40 e 50 tem aumentado muito a incidência. E o que se fala que é um pouco de mudança do estilo de vida, né? Que a mulher trabalha mais, é menos ativa, come pior, né? Tá na correria. Então a gente tem mudado os nossos hábitos e isso tem aumentado a incidência. Mas a gente tem muitas coisas que a medicina não explica ainda. Às vezes a pessoa faz tudo certinho e tem um câncer de mama. Então, não é igual quem não fuma e tem câncer de pulmão. Exato. Então a gente tem coisas que a medicina não explica, mas a gente sabe assim os maiores riscos, né? A gente sabendo disso, a gente deve tentar evitá-los, né? Caso a gente não queira ter algum problema de saúde, né? Homem tem câncer de mama? Tem, é raro, mas, por exemplo, no ano passado no hospital a gente teve 7 casos de câncer de mama masculino. Normalmente o câncer de mama masculino nos liga um botão de alerta que possa ter uma causa hereditária nessa família. Então, usualmente a gente orienta a fazer teste genético, porque é um tumor raro no homem, tá? Então, se tem alguma coisa familiar, pode estar por trás disso. Regina, nós vamos ter que terminar. Ai, mas estava tão bom esse papo! Puxa vida! Ah, que pena, né? Também achei. Mas não precisa reclamar, nem chorar, nem arrancar os cabelos, porque a doutora Sabina Leite vai voltar aqui no Entre Elas. Vai. Vai voltar. Já aqui, sabe esse seu convite que você está fazendo agora aí? Já está aqui, ó. A gente já está convidando, sabe, doutora? Estarei Volta. aqui, só me chamar. Volta que esse papo está muito bom e a gente precisa falar muito sobre a saúde da mulher. Exatamente. Muito, muito, muito. O Hospital Evangélico, mais uma vez, está de parabéns, né? Né, Marilene? Sai na frente, bem na frente. O Hospital Evangélico é referência, né? Eu sei, Marilene, que a gente está assim, estourada o tempo, mas é que a doutora Sabina é muito maravilhosa, a gente adora ouvi-la. Então, doutora, por favor, faça as suas considerações finais. Queria agradecer o convite de estar aqui entre elas. Vocês são mulheres maravilhosas, inspiradoras, né? E o Outubro Rosa está aí para mostrar que nós mulheres juntas podemos fazer a diferença, ajudar umas às outras. O Outubro Rosa tem a ver com a informação que você, mulher, acima dos 50 anos, tem direito a fazer mamografia no mínimo a cada 2 anos, até os 70 anos. Se possível, começar a partir dos 40 anos. E vamos desmistificar que o câncer de mama não tem cura. Ele tem cura, a gente só precisa fazer o diagnóstico na fase inicial. Então não tenha medo, faça a mamografia que a gente está lá no Hospital Evangélico para te ajudar. E pode fazer o ano todo, né, doutora? Com certeza, isso é muito importante. O Outubro Rosa a gente reforça, né? Mas a gente tem que cuidar da saúde o ano inteiro e a gente não pode deixar de cuidar do câncer de colo de útero, que nem a Regina falou, que é um câncer, terceira causa de câncer em mulheres. E, infelizmente, é um câncer que mostra que a gente não tem ações de prevenção, que existe um preventivo para fazer e curar da doença. Então, mulher, cuide-se, procure um médico, faça os exames de preventivo, de colo de útero, mamografia, para você viver bem com saúde. Ótimo, Muito maravilha. bem, muito bem. Gostaram? A gente adorou. Então dá seu likezinho, se inscreva no canal. Lembrando, o Entre Elas é o podcast de maior audiência do sul do estado. Por quê? Por quê? Porque tem a sua companhia. Tá bom? Obrigada e até o próximo programa.